Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente está trazendo mais um vídeo aí para vocês. Hoje o assunto é um pouco diferente, vocês vão até ficar meio em dúvida. Por quê? Porque em eletrônica, informática, elétrica, quase tudo depende. Essa é uma pergunta bastante interessante. Por que depende? Eu tenho diversas dúvidas no canal informando testes, informações imprecisas. Por exemplo, eles me perguntam: Wagner, eu tenho uma impressora, eu posso ligar em um transformador de 700 watts? Vamos pagar aqui para explicar isso melhor. Porque depende das coisas. Então, se você tem uma impressora, certo? Você tem um transformador de 700 watts. Eu posso ligar a impressora laser nele? Posso ou não posso? Olha a pergunta, depende. Depende do quê? Depende da potência da impressora. Se eu não tiver informações precisas daquilo que eu estou usando, que eu estou fazendo, isso depende. Isso depende, por quê? Porque a potência da impressora tem que ser 40% menor do transformador. E N outras perguntas. Outras perguntas que eu recebo no canal é sobre, agora que está na época de Natal, né, sobre o pisca-pisca de Natal. O pisca-pisca de Natal eu posso ligar, ele é de de dois LEDs. Um LED pisca, o outro desliga e pisca outro LED. Eu posso colocar 10 LEDs? A minha pergunta é, depende. Depende, o LED é simples ou é de aquele mais alto brilho. Depende da alimentação que você está usando. Depende de N fatores. Então, assim, fica difícil a gente descrever alguma coisa. Primeiro, você tem que passar a maior quantidade de informação possível. Por isso que a maioria das vezes você vê nas minhas respostas, depende. Depende de muita coisa. Você tem que, normalmente quando você faz uma pergunta ou tem uma dúvida, você tem que ser bastante claro. Uma vez me perguntaram, eu posso ligar uma potência de carro em uma fonte de 12 volts? Depende. Depende muito, é claro. Primeiro, eu vou fazer essa ideia simples. Você pode ligar, olha a pergunta, você pode ligar uma potência de carro. Uma potência, o que é uma potência de carro? É aquela onde é que amplifica o som do carro, correto? Uma potência de carro, numa fonte de 12 volts, olha a pergunta. Olha só para você a resposta. Primeiro, qual é a tensão dessa potência? Ela pode ser 12, ela pode ser 18, ela pode ser 24, ela pode ser um monte de variáveis. Primeiro, digamos que ela seja 12 volts e a pessoa já tiver falado isso. Então ela é 12 volts. Certo? Segundo, qual é a potência máxima dessa potência? Ou desse módulo, né? Qual é a potência máxima? Ou seja, quantos watts máximos ela consome? A melhor pergunta é quantos amperes ela consome? Quantos amperes? Então, como que eu vou saber qual fonte vai ligar 12 volts? Eu tenho fonte de 1 ampere, tem de 2 amperes, tem de 3 amperes, tem de 4 amperes e assim sucessivamente. Tem de 10, tem de 20, tem de 50. Então eu tenho que saber o mínimo de informações possíveis para mim fazer uma ligação dessa. Então, se eu tenho 5 amperes, aí eu tenho que ter no mínimo 5 amperes aqui. Muitas das dúvidas que eu tenho, se eu tenho 6 amperes, pode ligar? Pode. Se eu ter 7 amperes, pode ligar? Pode. Se eu tiver 10 amperes, pode. Tudo. A única coisa que não pode ser acima do limite é a tensão. O resto, pessoal, se for watts, se for ampere, se for isso, tudo pode ser acima. A única coisa que não pode estar acima
é a tensão. Aí me falam, se eu ligar uma fonte, olha outra pergunta que tem muito. Se eu ligar uma lâmpada que consome 1 ampere, se eu ligar 10 ampere, ela queima? Depende. Depende do quê? Da tensão. Da tensão da lâmpada. A lâmpada é quantos volts? 220? A lâmpada é quantos volts? 12 volts? A lâmpada, digamos, é 12 volts. Se eu ligar uma lâmpada, se eu ligar uma tensão, se eu ligar uma tensão maior do que 12 volts aqui, ou uma amperagem maior do que 1 ampere aqui, queima? Depende se a tensão for 12 volts. Aí sim, aí você falou uma língua correta. Aí você está entrando em bom senso com a sua pergunta. Eu tenho uma tensão de 12 volts e tenho uma lâmpada de 12 volts. A lâmpada consome 1 ampere. A minha tensão é 12 volts, mas a tensão de entrada é 2 amperes. Aí eu estou entendendo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham esclarecido, porque muitas coisas dependem. Então, dependem do quê? De mais informações. Informações mais claras, mais precisas, e depende de muitas situações. Então, quando você for fazer uma pergunta, quando você for tentar entrar em algum assunto, tente abranger o maior número de informações possível, porque a resposta a gente só pode responder corretamente se a pergunta for bem feita, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, de dar um joinha, de compartilhar nas redes sociais, porque é isso que a gente precisa. Valeu e até a próxima!